Você está na parte 2 de um vídeo. Essa parte eu vou falar eu vou falar especificamente sobre o que aconteceu na Alemanha nazista em relação à história, obviamente. De novo, isso não é um vídeo falando sobre armamentismo e desarmamentismo, isso é um vídeo sobre história. Vai ser um vídeo, vou tentar fazer um vídeo mais curto e um vídeo muito mais conclusivo. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o livro A Era dos Extremos, Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm é um dos maiores especialistas em relação à Segunda Guerra Mundial, assim, isso sem dúvidas. Ele é um historiador do século XX e ele fala sobre todas essas questões, e o nome que ele dá a essa era não poderia ser melhor. A Era dos Extremos. O século XX, ele abrange todo o século XX, mas fala principalmente sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aqui entre os tempos de 1914 e 1991. Ele abrange muita coisa, explicando de forma até muito detalhada. O livro ele é grande, ele tem o quê? 600 páginas, mas é interessante como ele consegue, assim, condensar tudo de uma forma perfeita. Então esse é o livro que eu estou indicando, o autor é indicado também, etc. Agora vamos direto ao assunto, sobre o armamento na Alemanha nazista. Primeiro, o que eu tenho a dizer, que eu já comecei a falar no outro vídeo, é que encerrada a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela passa pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes não foi o único tratado que encerra a guerra, mas foi o que ficou mais conhecido e talvez o mais importante, principalmente porque as questões da Alemanha estavam ali. Então, a Alemanha foi forçada a ter no máximo 100 mil tropas, não podia mais ter alistamento obrigatório militar, ou seja, o número de soldados diminui. E uma coisa que é interessante, uma referência, para quem não sabe, eu gosto muito de Naruto, e no Naruto, quando a Vila da Areia vai atacar a Vila da Folha, eles explicam uma coisa muito parecida, uma referência à Segunda Guerra Mundial. Eles falam que a Vila da Folha obrigou a Vila da Areia a ter um certo número de soldados e não podia fazer armamentos de guerra, ou seja, armas em massa. E o que a Vila da Areia fez foi especializar os poucos soldados que eles tinham, fazendo tudo, fazendo toda a preparação para que esses poucos soldados pudessem valer mais em guerra do que o número dos soldados de outros países. E foi exatamente isso que a Alemanha fez. Ou seja, uma referência que tem no Naruto aí para a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha só podia ter 100 mil soldados, e esses 100 mil soldados, o livro do Eduardo Spohr, O Filhos do Éden, o segundo, que agora eu esqueci o segundo nome do livro, mas Filhos do Éden, o segundo, eu acho que é Anjos da Guerra, alguma coisa assim. Ele explica que um soldado, um soldado alemão valia por 5 americanos, porque o soldado americano ele não estava preparado para a guerra e todo cidadão alemão, toda a sociedade alemã estava preparado para a guerra. Então, por exemplo, as mulheres tinham muitos filhos para que os filhos fossem para a guerra, tanto é que as mulheres ganhavam medalhas e dinheiro a cada filho que ela tinha. Se eu não me engano, tem um subtenente do Hitler que ele tinha 15 filhos e era um dos maiores medalhistas nesse sentido, assim. Continuando. As indústrias de armamento alemãs também foram desmanteladas no Tratado de Versalhes, sem contar que eles também foram proibidos de carregar armas para fora do território alemão. E outra coisa também que é um detalhe muito importante, aliás, nem é um detalhe, que no Tratado de Versalhes a Alemanha foi obrigatoriamente virou uma democracia. O que aconteceu nessa democracia? Primeiro que o Friedrich Ebert, se eu não me engano, foi eleito, foi o primeiro presidente que ficou conhecido como República de Weimar, nessa parte democrática da Alemanha, que se eu não me engano é de 19 a 31, 32, alguma coisa assim. 1919 a 1932, vamos considerar esse número, tá? Nesse período da República,
existia muitos conflitos de rua. Tanto é que o primeiro golpe que o nazismo tentou foi um golpe que eles saíram de dentro de uma cervejaria e foram para as ruas tentar, na porrada, nos tiros também, que eles tinham poucas armas, mas tinham, foram tentar o golpe militar a partir saindo da rua como civis mesmo. Entendendo uma coisa, todo golpe militar por civis tentado na Alemanha, e não foi só o nazismo que foi tentado, todos os golpes civis, armados inclusive, que tentaram contra o Estado alemão, fracassaram. Todos. O único golpe que funcionou foi o golpe institucional. Ah, assim, eu tô falando golpe porque no sentido alemão não é igual ao sentido francês, que existe a revolução e o coup, que o golpe, né? Em alemão não existe essa diferença entre revolução e golpe, por isso que na literatura alemã sobre isso os dois são tratados como golpe. Só para deixar claro tecnicamente aí para ninguém puxar minha orelha, tá? Em alemão tanto a revolução quanto o golpe é chamado de Put. Então esse put da cervejaria, esse golpe da cervejaria, como ficou conhecido, foram os nazistas saindo da cervejaria, indo para as ruas tentar tomar o poder e fracassaram. Tanto é que o Hitler ficou preso. O livro que o Hitler escreve, ele escreve nessa prisão. Nossa, quanto contexto, não é mesmo? E é nesse contexto aí que acontece também a questão desarmamentista alemã. Agora já o presidente Eber, ele tenta diminuir esses conflitos, tentando diminuir as armas que os civis tinham. Porque os comunistas tentavam tentavam um golpe, o pessoal do Partido Social Democrata tentou golpe também a partir de armas, os nazistas tentaram golpe a partir de armas, então eles queriam diminuir e fizeram finalmente essa diminuição de armamento. Outra coisa também, que com o Tratado de Versalhes não tinha indústrias de armamento na Alemanha, por isso também diminuiu o número de armas que a Alemanha tinha. O que aconteceu então é que o Hitler ele tentou a eleição. Sim, para você que não sabe, o Hitler ele foi o segundo colocado na eleição que elegeu Hindenburg, cara. Hindenburg era, se não me engano, um general da Primeira Guerra Mundial, e o Hitler, já como uma figura muito consagrada e conhecida, ficou em segundo nessa eleição. Existe uma foto que eu não consegui achar, que o Hitler apertando a mão do presidente Hindenburg, e ele com aspecto derrotado quase, assim. Se vocês me acharem, me manda aí, fazendo um favor. E também procurem para saber, que é uma foto legal, né? E o que acontece é que é o seguinte, cara, o Hindenburg ele tem muito problema político, porque é muita insatisfação, são os liberais, os comunistas, os republicanos, os nazistas, todo mundo em cima dele, ele não consegue governar direito, então ele chama o Hitler para tentar, como chanceler, para tentar ter um poder, para tentar formar um governo, né? E o Hitler consegue, cara. E em 34, o Hindenburg morre, e o Hitler ele vira presidente, chanceler e líder máximo. Por isso que ele é chamado de Terceiro Reich, porque ele se declara o líder máximo daquela nação. E o que ele faz a partir daí? Ele começa a crescer uma indústria de guerra dentro da Alemanha. Então o armamento civil para o alemão volta a valer. Em 35 ele volta com o serviço obrigatório, que foi tirado lá no Tratado de Versalhes. Em 36 ele volta com a indústria da guerra, ele começa a vender armas para os alemães, começa a vender armas para os europeus lá no Franco, na Guerra do Franco, na Guerra Civil Europeia. Um dos financiadores, das pessoas que davam armas para o Franco foram os alemães. E também para os italianos. Os italianos tinham também muitos problemas de guerra civil que estava acontecendo ali, as máfias, etc. E vejam o vídeo sobre o que é fascismo, que eu falo um pouco sobre as máfias e as milícias ali dentro da Itália, tá? E o que aconteceu finalmente em 38, que é o ponto mais importante desse vídeo. Por quê? Porque o bom mentiroso, ele não começa a contar uma história falando uma mentira absurda. Ele não vai querer enganar você falando que estava com ele, o Bolsonaro, o Maradona e um dinossauro dentro do bar conversando. Porque isso a gente sabe que é uma piada. O que ele faz, o bom mentiroso,
ele engana através da verdade. Então ele chega e fala alguma coisa, por exemplo, assim, eu tava num bar, eu pedi uma caipirinha e, cara, a caipirinha naquele lugar era muito ruim. E, tá vendo? Todos isso são elementos. Eu vou num bar, eu peço uma caipirinha, que é uma coisa normal, a caipirinha naquele lugar não dava ruim, isso já é um elemento de verdade, de veracidade. Aí você fala, pô, eu tava naquele bar tal e tava tendo música ao vivo, então assim, você vai preenchendo coisas de veracidade dentro da mentira que você quer contar. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô querendo falar mentira pra vocês? Cara, eu desafio vocês a procurar sobre isso e me provar que eu tô mentindo, tá? Porque eu sei que eu não tô pelas referências que eu tenho. E o que acontece, por que eu tô dizendo isso? Porque quando você vai ver as pessoas armamentistas dizendo sobre armamentismo e desarmamentismo no nazismo, eles vão falar que o povo nazista é desarmamentista. Eu já mostrei pra vocês aqui que é mentira. O nazismo ele veio de uma tradição que desarmava o povo e ele fez o contrário. Ele armou o povo. Aumentou a indústria de armas civis, aumentou a indústria de arma de guerra e etc. Aí eles falam, não, mas eles desarmaram os judeus. Isso é verdade? Isso é verdade. Os nazistas desarmaram os judeus, mas não desarmaram os judeus. Eu vou explicar essa contradição. A questão disso aí é o seguinte: não era que existia um plano direto de desarmar os judeus. O que acontecia é que em 1938 todos os judeus eles foram destituídos da capacidade de ser cidadãos alemães. Então todos os direitos que os cidadãos alemães tinham, os judeus não tinham. Entre eles, o direito de estar armado. Tanto é que em 1938 eles começam com um confisco de bens às casas dos judeus. Tanto é que a casa do Albert Einstein foi confiscada. Então, é uma mentira bem contada falar que os nazistas queriam desarmar os judeus. Os judeus, inclusive, eles eram de tradição armamentista. A maioria dos judeus tinham armas em casa. E mesmo assim, eles não foram. Essas armas em casa, na mão dos civis, não foram suficientes para que o nazismo chegasse ao poder, tá? Inclusive, como eu já disse, nenhum golpe de civil na Alemanha deu certo. Só golpe dentro da instituição. E um outro aspecto também que eu quero dizer, você sabe quem que tinha guerra na segunda, sabe quem que tinha arma na Segunda Guerra Mundial? O Japão, e perdeu para duas bombas, não sei se vocês sabem, duas bombas jogaram no Japão, e mesmo com o armamento japonês não conseguiu ganhar a guerra do estrangeiro. Então esse argumento de ter armas, de que o nazismo desarmou o povo é mentiroso. Ele confiscou todos os bens japoneses, desculpa, todos os bens judeus, entre eles caçou o direito do judeu ter a sua arma, mas também caçou o judeu de ter livre expressão, todos os jornais judeus foram extintos, todos os direitos religiosos dos judeus foram extintos. Então, assim, a arma era um detalhe de todo a falta de direito que o judeu tinha. Então é uma boa mentira que os nazistas desarmaram os judeus. É porque os nazistas destituíram todos os direitos. Então, só mais desmistificando, não caiam mais nessa bobagem. Como vocês viram, os nazistas eles não eram desarmamentistas. E é isso, cara. Esse é o livro, esse é o autor, Era dos Extremos, Eric Hobsbawm. Desculpa pelos ouvidos, leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da mente para não ser enganado pelo Benê Barbosa.